Em 1 Coríntios, capítulo 5, aqui é o nosso ponto de partida. Eu quero ler do versículo 6 até o versículo 8. Acompanhem comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8. O texto diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Diga comigo, celebremos a festa. Fala para algum vizinho aí com a cara de crente feliz, fala para ele, celebremos a festa. Então o texto diz, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Eu sei que essa é uma data, querido, onde no mundo todo, até nos países onde o cristianismo vem sendo reprimido, perseguido, não se consegue evitar, né, essa comemoração anual que é a celebração da Páscoa. Mas a questão é, o que é a Páscoa e como se celebra a Páscoa? Em primeira instância, a gente pode olhar e dizer, era uma festa dos judeus, que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Deus exigiu que anualmente ela fosse comemorada, mas não é uma ordenança, querido, que nos toca, nós que vivemos hoje no princípio da nova aliança, não da forma como eles faziam. Não temos que imolar o cordeiro como eles imolavam, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Não temos que celebrar a festa dos pães asmos, sem fermento, do jeito como eles faziam. No entanto, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que essa festa tem que ser celebrada. A festa de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Na verdade, no original, a Bíblia só diz Cristo, nossa Páscoa. Né? Mas como diz que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, e a palavra de Deus apresenta essa figura do Cordeiro o tempo todo, várias traduções optaram por essa expressão, o Cordeiro da Páscoa. E o texto está dizendo que nós devemos celebrar essa festa não de forma literal. Ele diz, temos que tirar o fermento, não também de forma literal. Mas aqui o apóstolo Paulo começa a aplicar a simbologia, a tipologia do Velho Testamento e o cumprimento dessas figuras no Novo. O fermento, ele está associado ao pecado e à corrupção, e ele está dizendo que o fermento da malícia, o fermento da maldade, e não um fermento literal, é que tem que ser tirado da nossa vida. Imediatamente após a Páscoa, a celebração da ceia da Páscoa, se iniciava uma semana, 7 dias de festa dos pães asmos, que são os pães sem fermento. Mas ele está dizendo que os asmos que nós temos que celebrar hoje são os asmos da sinceridade e da verdade. Eu creio que é importante que a gente entenda isso. Eu lamento ver que em muitos lugares, na igreja, estou falando obviamente do contexto do Brasil, mas fora isso também acontece, nós temos muita gente no esforço muito grande de tentar judaizar a igreja dos gentios. Nos levar de volta a muitas práticas do Velho Testamento, que na verdade não foram estabelecidas, né, para mim e para você, e não foram continuadas. Mas na verdade a gente precisa entender como lidamos, porque outro dia alguém falou, pastor, nós vamos descartar o Velho Testamento. Eu falei, de forma alguma. Em primeiro lugar, porque o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. Embora a gente não tenha que comemorar essa festa de forma literal e da maneira como eles faziam, há uma celebração a ser feita. A celebração que foi dada aos judeus era praticada uma vez por ano. Os cristãos, já logo no início da igreja cristã, começaram a se reunir pelo domingo, em especial domingo pela manhã, e o chamavam de o dia do Senhor, porque era o dia da ressurreição de Jesus, que eles entendiam que deveria ser celebrado. Eu sei que há muita discussão e muitos historiadores falam de como Constantino, no ano 300 e tanto depois de Cristo, ele começou a estabelecer aquele sincretismo religioso entre os pagãos e o cristianismo, mas muito tempo antes disso, os cristãos, não só entre os próprios judeus que convertiam, mas principalmente entre os gentios, começaram a guardar o domingo, e para eles havia uma celebração semanal da ressurreição de Cristo. O que eu quero te mostrar, querido, que essa festa, ela não é nem anual, nem semanal. É uma festa diária, é uma festa contínua, e que a festa se celebra através de um estilo de vida, de uma forma de vivermos Jesus e o partilharmos com os outros. Mas para falar essas verdades que a gente já sabe, eu quero usar essa figura da tipologia da Páscoa
Porque em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens vindouros. O que isso significa? Que muitos desses princípios que para eles na velha aliança eram literais, para nós na verdade são sombras de bens vindouros. Em Colossenses 2, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábados. E diz, porque essas coisas, que eram ordenanças para eles, são sombras dos bens vindouros. Quando a Bíblia usa essa expressão sombra, eu quero tentar ilustrar isso para você. Se eu estender a mão aqui sobre o papel onde eu estou com as minhas anotações, porque a minha mão está se colocando entre a luz que é projetada, está vindo do teto, e o papel, a silhueta exata da minha mão é projetada aqui nesse papel. Quando eu olho para essa sombra da minha mão, dá para ter uma ideia do que é que está projetando a sombra. Obviamente a sombra não é exatamente igual à mão, no sentido de que não tem cor, não tem a textura da pele, não tem o efeito 3D, mas a gente consegue ter a noção do que está se interpondo entre a luz e o papel. Só que a revelação do Velho Testamento que eles tinham é como se o ponto de observação deles fosse abaixo da mão. Ninguém enxergava a mão. Eles só conseguiam enxergar a sombra. O lugar de revelação que eu e você temos hoje, a gente consegue enxergar não só a sombra, mas a gente enxerga a mão projetando a sombra. Eles começaram vivendo a projeção de uma figura que se cumpriria no futuro. Por exemplo, o Senhor Jesus diz em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Na teologia, nós chamamos isso de um tipo, e chamamos o cumprimento disso de um antítipo. Eu não vou encher vocês de linguagem técnica. Mas o que Jesus estava dizendo? Havia uma maldição assolando o povo, está lá em Números 21, que era serpentes abrasadoras. O povo estava sendo picado e morrendo. O Senhor dá uma ordem a Moisés e diz, levanta uma serpente de bronze. O bronze na tipologia fala de juízo. Deus diz, eu vou tratar da situação. Levanta uma serpente, né, de bronze numa haste de metal. E o Senhor diz, todo que for picado e olhar para aquela serpente de metal vai ser curado. O que for picado e não olhar vai morrer. Jesus diz, assim como Moisés levantou, eu vou ser levantado. Havia uma maldição assolando a humanidade. Qual? O pecado. Jesus vem e se faz pecado por nós, de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, ele se identifica, ele assume esse lugar, essa figura e essa condição de maldição. Quando a Bíblia diz, e todo que olhar para a serpente será curado, está apontando simbolicamente a mesma coisa. Quem reconhece a obra de Jesus, olha para ele e reconhece o que ele fez, recebe o antídoto do pecado, a salvação. Mas quem não olha, não reconhece, infelizmente está julgado e vai morrer. O Evangelho ele vem sendo pregado, querido, de muitas formas, desde o Velho Testamento, através de muitas figuras bíblicas. Quando Jesus aparece pela primeira vez, vindo a público no início do seu ministério, João Batista aponta para ele e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele aponta o dedo e diz, esse é o Cordeiro de Deus, na verdade, nada mais, nada menos, ele está reconhecendo o quê? Que essa figura de um animal que era sacrificado, um animal inocente do Velho Testamento, apontava para um substituto que um dia assumiria o nosso lugar. Quando Abraão está indo para sacrificar seu filho Isaac, Isaac percebe que tem alguma coisa estranha. O pai não entrou em detalhes com ele do que ia acontecer. Ele diz, papai, nós estamos indo fazer um sacrifício, não estamos? Estamos, piá. Ele diz, o senhor está levando o fogo, a lenha, o cutelo, mas nas minhas contas está faltando um animalzinho para o sacrifício. Ele se ligou. Aí Abraão diz para ele assim, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eu, durante muito tempo lendo a Bíblia, achava que Abraão estava enrolando o menino. Tipo, se eu te falar o que é, você vai correr. Eu, pelo menos, correria que nem um louco, irmão. Eu diria para Deus, quer me mata você, mas o velho não vai me pegar. Na corrida, de jeito nenhum. Agora, Jesus, no Novo Testamento, diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando Abraão afirmou, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, ele não estava dizendo apenas para Isaac, você não vai precisar morrer, porque Deus vai enviar um substituto para você. Ele estava dizendo, um dia haverá um cordeiro que vai substituir cada um de nós, para que a gente não precise passar por essa morte. O tempo todo, querido, as palavras proféticas, elas vão convergindo numa direção só. Aliás, Jesus diz para os judeus, em João 5, se não me engano, 39, se
se não for estar ali por perto, ele diz: examinai as Escrituras, que são elas que dão testemunho de mim. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica, tudo aponta para Jesus. E o que eu quero te mostrar é que toda a mensagem de Páscoa gira em torno da pessoa de Jesus, da obra que ele fez e de como nós devemos nos relacionar com ele. Então, eu quero que a gente volte lá para Êxodo 12, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, e a gente se permita, através de toda essa tipologia bíblica, aprender um pouquinho mais sobre o que é celebrar essa festa da Páscoa. Qual a aplicação disso para mim e para você no Novo Testamento? Êxodo capítulo 12, nós vamos ler um texto um pouquinho extenso, do versículo 1 até o 20. Eu gostaria que você me acompanhasse. Se você estiver sem Bíblia, tenta pegar uma carona aí com o vizinho. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Se referia ao mês de Abib, que quase sempre corresponde ao nosso abril. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, ou seja, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na vega da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podeis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Até aqui. Irmãos, essa figura toda da Páscoa, o próprio apóstolo Paulo já sinalizou para a gente que representa a ação e a obra de salvação de Jesus, ao chamá-lo de o Cordeiro Pascal. Vamos olhar para a nação de Israel, que veio a se tornar o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquilo tudo que o apóstolo Pedro fala da gente em 1 de Pedro 2,9. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. São as afirmações que Deus fez em Êxodo 19 a respeito da nação de Israel, quando eles saem do Egito e vão até o Monte Sinai. Então, Deus está tratando esse povo como seu povo remido, da mesma forma que nos trata na nova aliança. Eles, antes de ser povo do Senhor, estavam, na verdade, debaixo da escravidão de Faraó. E por direito legal, sob a autoridade e domínio de Faraó. Mas na noite de Páscoa é a noite da libertação, em que todos eles saem debaixo do domínio de Faraó para agora se tornar povo de Deus. Isso é figura do quê?
exatamente na noite em que o cordeiro da Páscoa é imolado, o sangue do cordeiro é derramado. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13 que eu e você também fomos arrancados de uma condição de escravidão e tirania. Diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. O faraó, na tipologia, dentro desse paralelo das figuras que estamos falando, representa Satanás. A escravidão dele sobre o povo representa a escravidão do diabo sobre as nossas vidas. Mas a libertação deles, a Páscoa no Velho Testamento, que ele deu uma das maiores figuras de redenção, representa a minha e a sua salvação. O texto ele é carregado de figuras e de simbologia profética. Eu falei antes que esse princípio de convergência bíblica é encontrado porque o tempo todo tudo converge para Jesus. E eu quero mostrar ainda dentro desse texto como a referência a esse cordeiro acontece e tudo aquilo que deveria acontecer com ele aponta a pessoa de Jesus. Por exemplo, o Senhor diz no versículo 3 de Êxodo 12, que a gente leu aí, no dia 10 desse mês, vocês separam o cordeiro. Mas ninguém podia imolar o cordeiro no dia 10. Ele só era separado no dia 10. Ele tinha que ser guardado separado até o dia 14. Só se imolava ele no final da tarde, no crepúsculo do dia 14 desse mês de Abib. E era exatamente 14 o dia em que se celebrava a Páscoa. Independente de quando isso caía, que dia na semana, era um dia certo, estabelecido. A Páscoa se celebrava essa ceia da Páscoa à noite, exatamente pelo contexto de tudo aquilo que aconteceu. Mas antes mesmo dessa ceia, já se iniciava um período, então as duas festas casavam, a Páscoa e a festa dos pães asmos, eram celebradas juntos. Por isso que quando Paulo fala do Cordeiro Pascal, ele também fala sobre tirar fermento, ele também fala a respeito dos asmos da sinceridade. Agora, é interessante, querido, eu quero te mostrar algo, o como até essas figuras se cumprem nos mínimos detalhes envolvendo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso 1, Marcos 11, 1, que é o texto que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. A palavra de Deus mostra que, na verdade, o que acontece quando Jesus entra montado nesse jumentinho, em outro evangelho, é que isso era nada mais, nada menos do que o cumprimento das profecias. Zacarias, por exemplo, diz: eis aí vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Todos os detalhes que a Bíblia vai dando, que na verdade está relacionado com o cumprimento de profecias. Mas olha que interessante. Nesse dia que Jesus entra em Jerusalém, eu quero mostrar para você que esse é o dia 10 do mês de Abib. A sua Bíblia diz que era o dia 10? Não. A Bíblia diz que a Páscoa, quando Jesus morreu, era o dia 14. E nós vamos fazer a conta inversa. Nós vamos perceber do dia que ele entra, quantos dias o Evangelho vai marcando até o momento da Páscoa, o momento em que Jesus foi à cruz. Olha aí comigo, versículo 7. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, Jesus o montou. Muitos estendiam suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado. O texto diz: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. A Bíblia diz: então Jesus entrou em Jerusalém. Jesus tem um dia certo, querido, para aparecer. Porque o cordeiro, antes do sacrifício, ele tinha que ser separado, identificado e apresentado. Eu quero te mostrar que é nesse dia que Jesus entra. Olha o versículo 12. Versículo 12 diz assim: no dia seguinte. Essa conta vai bater a hora que a gente chegar no fim. Então, o dia seguinte já não é mais o dia 10. O dia seguinte é o dia 11. Certo? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. A Bíblia relata o episódio de como ele libera uma palavra, amaldiçoa a figueira que veio se secar. Olha comigo o versículo 19. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Versículo 20. Passando eles pela manhã. Então agora já se foi outro dia. Amanheceu novamente. Então nós estamos no dia 12. A partir daqui nós temos vários ensinos de Jesus. Como o tempo não permite a gente
fala disso aqui com muito detalhe. Eu vou correr, você pode ler com calma depois. O fim do capítulo 11, o capítulo 12 e o 13 são as coisas que Jesus começa a ensinar quando entrou em Jerusalém. Agora pula comigo para Marcos 14:1. Marcos 14:1. O texto diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então ele entra em Jerusalém no dia 10. O dia seguinte, do versículo 12, é o dia 11. A outra manhã é o dia 12. E a Bíblia diz, daqui a 2 dias, 13 e 14, já era a Páscoa. Por que o cordeiro era separado antes? Porque antes do dia 14 ele precisava ser examinado. Tinha que haver uma certificação de que ele era sem defeito. O que é que Pilatos declara no julgamento de Jesus? Lucas 23:4, ele diz, eu não acho nele culpa alguma. Eu me lembro de uma aula de direito que eu tive num curso técnico que eu fiz no colegial. Uma vez o professor saiu um pouco do assunto do direito comercial e ele fez a seguinte afirmação, não sei como, ele foi parar lá em Pilatos. E ele disse que o julgamento de Jesus diante de Pilatos foi o maior julgamento da história. Eu na hora não tinha tempo para rebatê-lo, mas só se pode chamar isso de o maior julgamento da história, mas porque o réu é a pessoa mais importante da história. Porque o julgamento foi uma farsa. Do ponto de vista do direito, principalmente do direito romano, né, que era algo tão diferenciado, o julgamento foi uma farsa. Porque o próprio Pilatos diz, eu não vejo nele falta nenhuma, mas já que vocês querem que ele morra, toma. Né? E entregou ele para a turma. Os próprios judeus, diz a Bíblia, que subornaram pessoas para levantar falso testemunho contra Jesus. Mas o testemunho deles entre si não batia. E ninguém conseguiu trazer absolutamente nada contra ele. Assim como o cordeiro precisava passar pelo exame antes do sacrifício, Jesus também passou e foi apresentado como um cordeiro sem defeito. Desde a forma, querido, como ele é gerado, concebido pelo Espírito Santo, sem a natureza, né, caída e de pecado. O livro de Hebreus sustenta que ele, embora tenha sido tentado em todas as coisas, nunca pecou. Ele se demonstrou ser o cordeiro perfeito para o sacrifício. Tudo que nós vamos lendo a respeito de como essas coisas foram conduzidas, elas têm o seu cumprimento em Jesus. Por exemplo, nós vimos no versículo 6 de Êxodo 12, que ele tinha que ser morto e imolado ao crepúsculo, ou seja, ao fim da tarde. Quando você lê a respeito da morte de Jesus, Mateus, no capítulo 27, no versículo 45, diz que houve trevas sobre a terra, da hora sexta à hora nona. Para eles, o dia começava às 6 da manhã e eles iam contando por hora. A hora sexta é meio-dia. Então houve trevas da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde. Tudo o que você vê do desfecho da morte de Jesus é depois das 3 da tarde. Quando ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Tudo o que acontece é exatamente no final da tarde. Porque essas profecias, elas vão se cumprindo. Quando eu falo da profecia, estou falando das sombras que projetavam bens vindouros. Então, o que nós temos, querido, nesse relato da Páscoa, obviamente, não é só uma identificação para mim e para você de como eles celebraram algo, mas aponta para as verdades em Cristo Jesus e dizem respeito a mim e a você. Então vamos pegar uma carona com o próprio Novo Testamento, porque a Bíblia explica a Bíblia. E eu quero que a gente tente entender um pouquinho mais e melhor o que é essa celebração da Páscoa. Voltando em Êxodo 12. No versículo 3 e no 4, a gente tem o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. O texto diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Diz, um cordeiro para cada família. Agora no modo aleluiado, empolgado, mas vamos lá. Esse é meu terceiro culto pregando além do Tadel. E parece que eu estou mais animado que você. Vamos lá, me ajuda. Vira para alguém ao seu lado, para ficar mais emocionante. Fala para ele, um cordeiro para cada família. Irmãos, há algo a respeito de Jesus e dessa experiência com Cristo. É que antes mesmo de Deus entrar nos detalhes sobre como se participa do Cordeiro, no sentido da nossa aplicação de fé, da nossa apropriação, dos benefícios que provém disso. É uma visão que Deus estabelece de que o Cordeiro não era para ser celebrado sozinho. Não era para ser desfrutado ou celebrado sozinho.
Primeiro Deus começa falando de compartilhar com a família. O Senhor diz, quando as famílias são pequenas, vocês vão chamar os vizinhos, mesmo que não tenha vínculo de parentesco. Ou seja, esse compartilhar não envolve só a família, mas vai um pouco além da família, embora comece por ela. Eu acredito que eu e você, querido, precisamos entender que não existe vida cristã onde eu e você não repartimos o cordeiro do qual nós tivemos o privilégio de participar. Eu não consigo conceber a ideia de alguém que acha possível viver a vida cristã sem nunca partilhar a sua fé, sem nunca tentar incluir outras pessoas e, mais do que isso, sem sequer lutar pela conversão dos seus familiares. A salvação é individual e ninguém conhece a Bíblia, vai discutir isso. Mas há um plano de Deus para as famílias. Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz, o que eu vou fazer na sua família é para transbordar da sua família para as outras famílias, porque Deus pensa em termos de família. Quando ele oferece salvação para Noé, foi para Noé e a sua casa. Quando ele oferece livramento para Ló, de Sodoma e Gomorra, a provisão de livramento era para ele e para a sua casa. Quando a gente chega no Novo Testamento, você vai encontrar Paulo falando para o carcereiro de Filipe, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Pedro, em Atos 11, quando sobe a Jerusalém, para ter que reportar que ele entrou em casa de gentios, todo episódio que acontece na casa de Cornélio, que é relatado no capítulo anterior, o 10. Ele, na hora de se explicar, diz, olha, o anjo mandou ele me chamar, disse meu nome, disse onde eu estava hospedado, e o anjo que apareceu para ele disse assim, manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Há um plano e uma provisão para as nossas famílias. E nós temos que crer por isso e lutar por isso, em nome de Jesus. Então, eu acho importante, querido, eu quero destacar isso, porque antes de qualquer outro detalhe, Deus estava dizendo, Jesus não é para você desfrutar sozinho. Você precisa compartilhar, começando da sua casa, estendendo para os seus vizinhos, tocando quantos você puder, mas há uma visão muito clara que nos é apresentada nesse sentido. Eu tenho muita coisa a falar em pouco tempo, vamos correr. No versículo 7, eu vejo um outro princípio muito extraordinário. O texto diz assim, tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verca da porta, nas casas em que o comerem. Vamos pensar em algo, irmão. O derramamento de sangue é algo importante e significativo. Em 1 de Pedro 1, 18 e 19, a Bíblia diz, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. A Bíblia diz, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito. Quando ele está falando isso, uma alusão ao sacrifício. E ele diz, morto na verdade, antes da fundação do mundo. A Bíblia mostra de maneira clara a importância do derramamento de sangue. Essa é a razão pela qual Deus proibiu que se comesse do sangue, não só no Velho Testamento. Tem muita gente equivocada quando acha que isso foi só para o Velho Testamento. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, o consenso em que eles chegam para transmitir à igreja dos gentios é o seguinte, diga a eles que se abstenham do sangue, da carne sufocada, era o animal que era morto sem derramar o sangue. Isso significa, querido, que nessas duas classificações está arriscado no meio do seu cardápio a tal da galinha ao molho pardo, cujo pescoço se torce e se cozinha no próprio sangue. É a carne sufocada. Chouriço, sarapatel, pode riscar tudo, irmão. Deus estabeleceu um padrão muito claro, porque ele dizia, no sangue está a vida. Na verdade, é uma associação clara com o pecado desde o início, relacionando com a morte. E a responsabilidade de cada um pagar com a própria vida pela sua situação de pecado. Quando Jesus nos substituiu, Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Significa que o que nós tínhamos que sofrer, ele sofreu. Ele tinha que morrer em nosso lugar, para que eu e você escapássemos da morte. Foi uma substituição. É por isso que o sangue, onde está a vida, tinha que ser derramado. Agora, o interessante é que o cordeiro era imolado, o sangue era derramado, mas Deus falou, não para aí. Agora que imolou o cordeiro e derramou sangue, tem que pegar o sangue e colocar nos umbrais e na verga da porta. Eu entendo particularmente que Deus está dizendo o seguinte, não adianta apenas que o cordeiro seja imolado e o sangue se derrame. Cada casa e família precisa de uma apropriação pessoal. E diz, esse sangue derramado. Porque, irmãos, eles estavam falando profeticamente, um dia, assim como Abraão, Deus proverá um cordeiro, o seu sangue será derramado, nós escaparemos da morte. O que ia acontecer aquela noite? O anjo da morte passaria.
A única forma de escapar, até a 9ª praga, a Bíblia diz, havia trevas, por exemplo, no Egito, na terra de Gósen havia luz. Aquilo foi liberado sobre um povo. Quando chega na 10ª, Deus disse, hoje eu não julgo mais o povo, vou julgar os deuses do Egito. Basicamente, o que Deus está dizendo é a hora dos egípcios escolher se eles ficam com os falsos deuses dele ou se ficam comigo. Deus diz, não tem distinção. A praga é para todo mundo. E o livramento, irmão, poderia ser para qualquer um. Não existe nada dizendo que se um egípcio botasse sangue, ele não poderia escapar daquilo. A gente precisa entender toda a figura que está por trás disso. Agora, não basta apenas, querido, a gente saber que Jesus morreu. Nós precisamos de uma apropriação de fé e dizer, ele fez isso por mim, eu tomo para mim, porque só o sangue imolado do Cordeiro indicava a provisão de Deus para todo mundo, mas não resolvia o problema da pessoa, ela precisava da aplicação pessoal. E a gente precisa, quando compartilha o Evangelho, querido, ser específico sobre isso. Eu já disse para algumas pessoas, você tem que crer em Jesus. O cara dizia, mas eu creio. Eu lembro que no início eu sem instrução, querendo ajudar, pregar o Evangelho, eu dizia, mas não é crer do seu jeito. Ele dizia, qual que é? Eu dizia, qual que é? Eu não sei, mas o seu não está funcionando. Porque eu dizia, não é possível que esse cara creia em Jesus e viva torto desse jeito. Com o tempo eu comecei a entender o que é crer. A fé, querido, ela envolve um ato de apropriação. E em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz assim, toma posse da vida eterna. Outra versão diz, apropria-te da vida eterna. A fé, ela cria uma identificação com Cristo, com o que Ele fez em nosso lugar. E ela se apropria dos benefícios. É um momento onde a gente agarra e diz, isso é meu. A definição de fé em Hebreus 11:1, na versão da Bíblia de Jerusalém, diz que a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera e um meio de se demonstrar as realidades que não se veem. Há um momento onde eu e você nos apropriamos e dizemos, isso é meu. É interessante que todo o Evangelho, né, ele está sendo pregado aqui no capítulo 12 de Êxodo, versículo 8. O Senhor diz assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Irmão, não sei quantos aqui já comeram pão asmo, pão sem fermento. Alguém já comeu além de mim? Eu lembro de uma Páscoa que meu pai, que era pastor, mandou celebrar a ceia com pão asmo. Não pensa num negócio ruim. Ruim e duro. A gente chamou aquilo do pão quebra-dente. Porque, irmão, parecia uma pedra. Eu conseguia lembrar daquele texto. Qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? A massa, irmão, ficava aquele negócio xoxo, fininho, porque sem fermento ela não cresce. Né? Ela não ganha expressão, não fica bonita, não fica macia, nada disso. E aí Deus coloca dentro da ceia que se celebrava, é lógico que o churrasquinho de cordeiro fazia diferença, mas o Senhor coloca alguns elementos, querido, que, falando na linguagem de criança, a maioria diria, isso não quero comer. Deus não mandou só botar uma saladinha, disse tem que ter ervas amargas. Eu não sei, eu particularmente gosto muito, não só de salada, mas quanto mais amarga eu me empolgo. Tem gente que diz que a pior é a rúcula, outros o agrião, radite, chicória, e a briga vai adiante com muitos. Eu não sei, querido, quais eram as ervas, mas Deus é específico em dizer, tem que ser ervas amargas. E há algo por trás dessa figura que eu creio que eu e você precisamos entender, e não podemos nos dar o luxo de fazer que nem criança e dizer, essa parte eu não quero, porque Deus instituiu aqui um todo. Eu particularmente acredito que nessa celebração, nesse reconhecimento da salvação, nessa apropriação da redenção, há algumas figuras que são simbólicas. O pão sem fermento fala de uma vida de santidade, nós começamos falando nisso e vamos terminar. Mas eu creio que as ervas amargas, querido, era um momento onde Deus diz, essa não é a melhor parte da festa. Esse não é o melhor momento para o seu paladar. Esse era talvez o momento, né, dentro da questão da ceia, pensando nisso como comida, como cardápio, que talvez fosse a parte meio indigesta, vamos dizer assim. Eu vejo uma figura interessante. Eu e você somos desafiados a não apenas receber e participar do Cordeiro, mas há uma mensagem clara na Bíblia, querido, a respeito de arrependimento. O momento de se comer as ervas amargas, eu particularmente acredito que era um momento de arrependimento, de tristeza pelo pecado. Aliás, a mensagem que Jesus começa pregando é arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de se falar da fé, querido, se fala primeiro do arrependimento.
Em Hebreus 6, 1 e 2, quando a Bíblia fala dos fundamentos, dos rudimentos da doutrina de Cristo, antes de falar da fé em Deus, fala do arrependimento de obras mortas. A igreja, de uma forma geral, tem omitido uma parte importante dessa ceia. Quando começa a anunciar só a fé no Cordeiro, usufruir o Cordeiro e o que é que ele fez. Mas eu acredito que, justamente por falta dessa mensagem de arrependimento, muitos de nós não temos correspondido à altura a resposta que deveríamos dar em relação à santificação e uma posição firme contra o pecado. Mas eu vou falar mais sobre isso depois. Versículo 9, Deus diz, não pode comer o animal nem cru, nem cozido em água, tem que ser assado ao fogo. Deus estava dizendo, quando vocês forem celebrar, é do meu jeito, não é do seu jeito. Há uma única maneira, há uma maneira correta de se fazer isso. Eu acredito que hoje em dia nós temos sofrido um grande desafio ao pregar o Evangelho. Estava conversando com o Naya alguns anos atrás, a gente apoia o trabalho tanto na Índia como em outros povos não alcançados. E eu perguntei para ele, falei, cara, qual é o maior desafio que vocês encontram na Índia? É a proibição à conversão. Porque lá não existe problema, querido, de ter gente cristã. O que existe é o desafio de uma proibição. Eles com aquela visão de casta, nasce de um jeito, morre desse jeito. Eles têm, porque a Índia, querido, não é só berço do hinduísmo, é berço do budismo. Além do hinduísmo e do budismo, hoje tem um grande número, um número cada vez mais crescente do islamismo e tem o cristianismo. Os cristãos têm liberdade de ser cristão. O que eles são proibidos lá é tentar converter os outros. O que é um desafio porque a gente vive desse negócio, de converter as pessoas. Aí eu perguntei para ele, esse é o maior desafio? Ele falou, não, Luciano, porque o islamismo também prega a conversão. E ele disse, infelizmente, eles estão convertendo mais gente do que nós. Então o problema não é a proibição à conversão. Eu falei, o que é? Ele falou, eu acredito que é a forma como nós temos pregado o Evangelho. Ele falou, quem se converte ao Islã tem que se ajustar totalmente ao novo padrão de fé e ao Alcorão. Ele vai ajustar a sua vida completamente a essa crença que ele abraça. Ele falou, infelizmente, nós começamos a dar às pessoas o direito de, em vez de adaptarem sua vida ao Evangelho, adaptarem o Evangelho à sua vida. As pessoas hoje, querido, querem crer em Jesus, mas no que eles querem, do jeito que eles querem e da forma como eles querem. Deus estava dizendo, tem uma forma só de você participar do Cordeiro. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Isso é importante não apenas para mim e para você, que já experimentamos, mas que vamos levar e proclamar essa mensagem. O texto ainda diz, querido, sobre coisas que a maioria de nós, quando fala um churrasquinho, de um cordeiro, de um cabrito, de um carneiro, a gente não está interessado. O Senhor diz, vá assar no fogo. Inclusive, Deus dizia aqui, a cabeça, as pernas e a fressura, que são as entranhas ou as vísceras. Eu, particularmente, nunca comi nem da cabeça, nem da perna, a parte de cima do pernil e da passa. Nem da perna, nem das entranhas. E eu creio que é uma figura aqui, porque participar do Cordeiro não é simplesmente você dizer, vou escapar do fogo do inferno, vou provar salvação, graças a Deus estou livre para fazer o que eu quero, viver como eu quero. Quando eu e você vamos participar do Cordeiro, Deus estabeleceu um padrão, é do meu jeito, é da minha maneira e outra. Você vai ter que aceitar ele todo. Você não pega a parte que você quer. Eu creio que quando fala da cabeça, há uma mensagem simbólica. Eu creio que quando fala das pernas, há uma mensagem simbólica. Eu creio que quando fala das entranhas, há uma mensagem simbólica. Em Romanos 12, a Bíblia diz, nós não podemos nos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo, mas nos transformar. Como se transforma? Pela renovação da mente. Em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Ou seja, pensar como Ele. Eu creio que comer da cabeça está ligado a isso. Mas a Bíblia diz que nós também temos que participar das pernas. Irmãos, Cristo é o modelo do que eu e você, cada um de nós, devemos nos tornar. Romanos 8,29 diz que Deus nos predestinou para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Em 1 João 2,6, a Bíblia diz que quem diz estar nele em Jesus, deve andar como ele também andou. Em 1 de Pedro 2,21, a Bíblia diz que ele deixou pegadas, pisadas, para que a gente siga o seu exemplo, andando nas suas pegadas, ou seja, andando como ele andou. Eu creio que é uma mensagem simbólica. Quando a Bíblia fala das entranhas, normalmente está falando da questão de sentimentos. Antes da Bíblia usar muito a questão do coração, e quando fala do coração não está falando do órgão que bombeia o sangue, está falando do íntimo. Você vai encontrar afirmações como no livro dos Salmos,
onde ele diz, de noite esquadrinho os meus rins. Não estava procurando uma pedra no rim. Era uma forma de dizer, eu consulto o meu íntimo, eu quero ver como eu estou por dentro. Em Filipenses 2,5 a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, na semelhança humana, a morte e morte de cruz. A Bíblia fala sobre termos, a forma de pensar, a maneira de caminhar, a maneira de sentir do Senhor Jesus. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Deus está dizendo, você não come o que quer do cordeiro e rejeita o resto. Ele diz, se você quer o cordeiro, se você quer Jesus, é ele todo. É para reproduzi-lo por completo. Quem está entendendo, diga amém. No versículo 10, a Bíblia diz, nada deixareis dele até pela manhã. Não se deixava nada para o dia seguinte, e se deixasse, a Bíblia diz, tem que ser queimado. Ou seja, Deus diz, o momento de desfrutar é essa noite e agora, e não deixa nada para depois. É interessante quando a gente vai olhar para aquilo que a Bíblia diz, dentro do contexto de pregação do Evangelho. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. No livro de Hebreus nós lemos, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Eu acredito que aqui nós temos uma mensagem não só para quem recebe o Evangelho, mas para quem prega. Irmão, como tem gente que quer deixar para resolver depois. Nós vivemos num país de uma cultura cristã. Quer queira, quer não. Nós crescemos diante de uma cultura muito mais, antigamente, do catolicismo do que pelo protestantismo. Mas as pessoas, de uma forma geral, acreditam que existe Deus e o diabo, o anjo, o demônio, o céu e o inferno e que tem Bíblia. E tem muita gente, querido, que, além de um consentimento mental, às vezes tem até toda uma simpatia. Mas eu conheço muita gente, porque às vezes você prega o Evangelho para gente que não crê, que não quer ouvir, que não quer saber. E às vezes a gente prega o Evangelho para gente que ouve, fica balançado, mas não se decide. Paulo mesmo, quando está dando testemunho, diante de um dos reis, dos governadores, ele ouve essa expressão, por pouco você não me converteu, ele disse para Paulo. Quer dizer, o cara estava interessado, queria ouvir, e diz, olha, quase, mas um pouco tu me ganha. E tem gente, querido, que está nessa de, por pouco você não me pegou, mas não pegou ainda. E meu coração fica triste justamente quando você tem gente que concorda, que acredita, mas a atitude dele diz, eu até quero, mas não agora. Outro dia um cara falou para mim, pastor, esse negócio de ser crente é para velho. Tipo assim, me deixa curtir a vida que nem um louco. Lá no fim, quando eu tiver com medo de morrer, eu me conserto. E a pergunta para ele foi, quem garante que você vai chegar à velhice para aceitar Jesus depois? Eu sou de uma época, de uma geração, querido, quando a gente pregava o Evangelho, a gente tocava o terror nas pessoas. Ninguém começava falando do inferno, porque o Evangelho é boas novas. A gente tocava no assunto do inferno dizendo, não precisa ir para lá. Mas a gente não omitia esse tipo de coisa. Hoje em dia eu percebo a forma como muitos de nós estamos lidando. Alguns de nós que estamos olhando para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, como se houvesse alguma garantia de que eles vão estar aqui pelos próximos 50 anos. Seja a responsabilidade de quem ouve, não é deixar para depois. E a nossa, irmão, olha como os apóstolos pregavam o Evangelho. Você vai ver rapidamente gente convertendo, já batizando. Porque eles chamavam um nível de resposta imediata. Filipe, por exemplo, quando ganha aquele eunuco etíope, a gente não tem o teor de toda a conversa, mas ele vai doutrinando, apertando os parafusos de tal forma. Tem hora que o cara diz, tem água aqui, o que me impede de ser batizado. Filipe diz, é lícito se crer de todo o coração. Já entraram para a água, para o santo caldo. Pastor, mas nem fez cursinho de batismo? Não. O senhor está falando contra? Não, querido. No dia... Marciano, que dia que é? 23 ou 24 de junho? No dia 26 de junho, uma terça-feira, produção, alguém confira, às 19h30, paralelo ao Tadel, nós vamos ter uma ministração aqui, para os que no dia 4 de julho vão para o batismo. 23, eu estava certo, aleluia. Certeza que eu estava certo? Obrigado, gente. 23, uma terça. Então, eu não estou falando contra isso.
A questão é que eles não levavam esse tempo todo, e às vezes não tinha o protocolo todo que a gente decide ter, para que alguém de fato tome uma decisão e um posicionamento. Eu tenho casos da gente lidar, mas vou falar daqui de dentro, vamos nem falar de muito longe, de gente que depois de 3, de 4 anos convertidos, eu acho que eu vou batizar. E isso é quem aceitou, irmão. Graças a Deus já tinha aceitado, estava dentro. Mas nós precisamos, querido, ter essa mentalidade e transmitir isso enquanto falamos. Qual é o momento de você provar do Cordeiro? É agora e nada de querer deixar para depois. Vamos continuar aqui. O versículo 11 diz, comê-lo-eis à pressa. O Senhor diz, dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passagem. Aquele dia, o Senhor diz, eu vou tirar vocês do Egito. Para que Deus ia tirar? Eles iam começar uma jornada de peregrinação. Assim como eles, ao provarem do Cordeiro, iniciavam uma jornada de peregrinação, a Bíblia fala de mim e de você hoje na vida cristã da mesma forma. Olha comigo 1 de Pedro 1,17. 1 de Pedro 1,17. Diz assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Diga comigo, tempo... Não, vamos lá, animado, gente. O tempo da vossa peregrinação. Quando ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, ele está falando da vida cristã. E a vida cristã é chamada de o tempo da peregrinação. Por quê? Nós estamos aqui de passagem. Como falta, querido, essa mentalidade para nós hoje na igreja. Eu creio que um dos maiores desafios que nós como pastores temos é conseguir colocar na mente do povo a visão e a mentalidade da eternidade. A maioria não tem essa consciência de que a gente está aqui de passagem. É por isso que até na hora de trabalhar para Deus, a maioria diz, não tem tempo. Porque está focado no que ele está construindo aqui e agora. Paulo diz em Filipenses 3,20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Sabe o que ele está dizendo, querido? Há um lugar que nos aguarda, que é a nossa pátria, e não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, enquanto passamos, vamos tentar deixar, né, o melhor possível, mas esse não é o nosso lugar, não é onde eu e você deveríamos ser raízes. Desde o início a mensagem é, se quer comer do cordeiro, então vai ter que fazer desse jeito, lombo cingido, cajado na mão, sandália nos pés, pronto para vazar. Isso não fala só de deixar o mundo, mas fala de vivermos nessa terra como peregrinos. Como quem sabe que esse não é o seu lugar. Há algo melhor aguardando a mim e a você, e nós deveríamos viver em função da eternidade. Você pode dizer amém? O versículo 34 de Êxodo 12, a Bíblia diz que eles saíram apressados. Há tantas figuras aqui, a gente não tem como explorar isso tudo hoje. Mas quando a gente olha para essa aplicação prática da festa, principalmente no sentido de tirar o fermento da maldade, da malícia, comer dos asmos, da sinceridade, a forma como Deus trata com isso era muito radical. Deus diz qualquer pessoa, o peregrino ou da terra, o estrangeiro ou da terra, que for encontrado com fermento na sua casa, vai ser eliminado do seu povo. A maneira que Deus tratava disso era radical e drástica. E eu creio que a maneira, querido, como nós precisamos lidar com o pecado, tem que ser radical e drástica. A Bíblia diz um pouco de fermento, o texto inicial que nós lemos, leveda a massa toda. Então não adianta apenas você estar pecando pouco. Outro dia eu falei para o irmão, cara, você foi flagrado numa mentira. Você não vai tentar negar isso? Não, pastor, eu ainda minto, mas é pouco. Eu falei, que legal. Imagina se você estivesse dizendo, eu ainda mato, mas é pouco. Eu ainda roubo, mas é pouco. Né? Eu ainda adultero, mas é pouco. Como se isso fosse algum indício de... né, que a melhora só vai acontecer com o tempo. Eu sei que existe um processo de santificação, querido. E eu não vou negar que há um crescimento, que há maturidade, e que o que eu quero separar, querido, é que pecado na vida do crente tem que ser acidente. Não pode ser uma condição permanente. A ideia da palavra pecado, tanto no Velho como no Novo Testamento, é de alguém que perdeu o alvo, é acidente, tropeçou. E quando isso acontece, querido, a gente tem que ter uma atitude urgente de arrependimento, de conserto.
Davi pecou, mas quando foi confrontado por Natã, a atitude dele, querido, é de desespero, não é de fazer média com os homens. Ele vai para Deus, no Salmo 51, e diz, contra ti somente pequei. Você vê o desespero dele, dizendo, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a alegria da tua salvação. Agora, o que eu tenho percebido na vida de muita gente é uma complacência com a questão do pecado. É um conceito de que, não, Jesus morreu por mim, estamos na graça. Tipo, podemos fazer o que quiser. Irmão, a graça não veio baixar o padrão de justiça. Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Não pense nos religiosos, esses fariseus. Pense nos beatos, nos carola da época. Os caras da mais alta performance de religiosidade. Jesus disse, se a sua justiça não exceder a deles, vocês estão lascados. Na tradução da Bíblia linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, a versão popular. Vocês estão lascados. Alguém disse, não, é porque o que excede a justiça própria dos fariseus é a justiça de Cristo que nos é imputada. Concordo com isso. Mas a justiça que nos é imputada, ela é maculada se a gente continua pecando. Pelo menos é o que 1 de João 1,9 ensina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para quê? Nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de toda injustiça. Injustiça é não justiça. Ou seja, ele está dizendo que o crente que pecou agora precisa ser purificado da não justiça que ele produziu ao pecar. Ou seja, a justiça imputada é maculada quando voltamos para o pecado. Existe a necessidade de voltarmos ao arrependimento para que de fato o pecado seja removido. Não há lugar, querido, na minha e na sua vida por fermento. A gente tomou a ceia hoje, o terceiro culto é o único que a gente toma antes. Nos outros eu aproveitei a mensagem para preparar esse momento. Nós tomamos e participamos da ceia. A ceia é um momento, querido, muito delicado. Porque existe uma forma correta de se participar dela. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz, porque qualquer que beber do cálice ou comer do pão de modo indigno, será réu de juízo. Que juízo ele está falando? Entre outras coisas, Paulo escreve e diz para os coríntios, há muitos entre vós estão fracos, doentes, alguns que já morreram prematuramente. Ele diz, por quê? Ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está dizendo, porque vocês não se julgam, Deus está tendo que julgar vocês. Quando ele fala de beber, de comer ou beber indignamente, ele está falando da condição da vida. Aí o que acontece? Alguns dizem, não, se o negócio é sério. Aí alguns dizem assim, então não vou cear. Como se isso resolvesse alguma coisa. A Bíblia nunca falou, querido, para a pessoa examinar e não cear. A Bíblia diz, examine-se o homem e assim coma e assim beba. Porque o propósito do exame, que ele se traz à tona algo que não está certo, é que você conserte. Agora tem crente que respeita mais ceia do que o próprio Jesus. Diz, não vou cear. Tem crente fazendo aniversário sem ceia, irmão. Eu não vou cear porque estou meio torto. Irmão, Deus não quer que você macule a ceia. A preocupação dele não era essa. É que você está cuspindo na cara de Jesus se você celebrar o perdão dos pecados, vivendo no mesmo pecado, pelo qual Cristo pagou um alto preço para te libertar. Não faz sentido. Agora, não celebrar a ceia, porque a Bíblia diz que quando ceamos, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Nós olhamos para trás, reconhecemos o que Ele fez, olhamos para frente, porque Jesus disse para os seus apóstolos, não beberei de novo convosco do fruto da vide, até aquele dia em que faça de novo no reino do meu Pai. Irmão, não vejo a hora desse dia chegar. Nós vamos não só cear com Jesus, mas Lucas 2 diz que Ele nos servirá à mesa. Pensa nisso. Agora é o momento da gente olhar para trás, reconhecer o que Ele fez, olhar para frente, imaginar que nós vamos ter uma ceia dessa com Ele pessoalmente. É o momento onde a gente reconhece não só a aliança que Ele firmou conosco, mas que nós temos uma aliança, um compromisso com Ele. Nós poderíamos chamar a ceia do Senhor de a ceia memorial da nova aliança. Agora o camarada diz, não vou cear, porque eu quero ficar fazendo as coisas que Ele morreu para me arrancar delas. A pessoa não é julgada porque tomou a ceia, querido. A pessoa é julgada porque finge celebrar um sacrifício pelos pecados que ela não honra com o estilo de vida. Então, se o camarada deixar de cear, ele não deixa de ser julgado, porque o que traz juízo é o pecado, não é a ceia. Eu tenho olhado com muito temor, querido, a forma, é muito fácil a gente achar, eu não vou nem gastar tempo, querido, explicando que a ceia, a Páscoa, perdão, não se celebra com chocolate e colomba pascal. É colomba ou columba? Colomba, né?
A gente não precisa nem parar para falar disso. Mas tem muita gente, uma vez por ano, ele para dizer obrigado, Jesus, porque você morreu ou ressuscitou. Nossa festa tem que se celebrar todo dia. E não é só com o que eu e você falamos. É quando a gente decide arrancar o fermento e dizer, eu vou viver os asmos da sinceridade. Eu vou honrar Jesus, seu sacrifício. Eu vou usufruir do Cordeiro, sim, mas vou comê-lo por inteiro. Vou ter a mente de Cristo, eu vou andar como Cristo andou. Eu vou sentir o que Cristo sentiu. Eu vou repartir Cristo com as pessoas. Essa é a maneira de celebrar a Páscoa. Há muitas coisas que nós podemos falar aqui da tipologia, não vai dar para ir muito longe. Por exemplo, Deus disse que naquela noite de Páscoa ele ia julgar os deuses do Egito. O que acontece por ocasião da morte de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal? Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há um paralelo, Jesus julgando os demônios. Eu olho para a Páscoa e vejo Deus dizendo para eles, versículos 35 e 36 de Êxodo 12, vocês vão sair pedindo tesouro para os egípcios e eles vão entregar para vocês. O Senhor diz, durante anos vocês serviram como escravos, foram explorados, foram roubados. O Senhor diz, eu vou trazer restituição. Irmãos, eu creio que a minha, a sua redenção envolve restituição, até mesmo na área material. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor quase não fala disso. Falei, acabo quase não falando, porque tem muita gente distorcendo tanto a questão financeira que você vê como ele está associado. Porque qual era o propósito dessa restituição? Para que eles precisavam de ouro, de joia, de prata? Eles iam ter onde gastar isso no deserto? Ia passar por algum shopping onde podia comprar o que quisesse com aquilo tudo? Não. Aonde o propósito se mostrou estar se cumprindo? Quando Deus diz, agora aqui no deserto eu vou levantar uma casa. Eu quero todo o tesouro sendo trazido para a minha casa. Só existe um propósito, para Deus trazer restituição, prosperidade, é que os nossos recursos não parem no nosso próprio umbigo, mas sirvam para o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. A gente vai olhando, irmão, tem o paralelo de toda a caminhada cristã, até as questões de mordomia. E a gente vê tudo isso prefigurado. O que é mais importante para mim, que você se lembre, que essa festa não se celebra uma vez por ano, nem uma vez por semana, mas diariamente. Como? Através de uma atitude de dizer, eu vou repartir Cristo com os outros, eu vou desfrutar dele todo, e eu vou manter esse fermento da maldade longe, e eu vou me santificar, eu vou levar Deus e a vida cristã a sério. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Glória a Deus. Eu gostaria que você pudesse olhar para dentro de você mesmo hoje, se examinar, ter a sabedoria de aprender com a oração do salmista, de não se examinar sozinho e de sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Eu quero que você, de forma honesta, sincera, se questione. Eu estou celebrando a festa. Eu, de fato, num dia como esse, onde talvez você falou Feliz Páscoa para muita gente esse fim de semana, onde se falou tanto a respeito do assunto, eu quero que você possa responder, você, de fato, tem celebrado a festa? Não adianta só a gente ter o jargão de que a gente não celebra o coelho, a gente celebra o cordeiro. A questão é, tem fermento na sua vida, do qual você não se livrou ainda? Eu não estou falando, querido, de uma queda ou tropeço ocasional numa área ou outra. Eu estou falando principalmente de gente que decide ficar com os pecados de estimação. Tipo, disso eu não abro mão, isso ninguém me tira. Outro dia eu estava conversando com um irmão, confrontando ele. Outro dia é bondade, muitos anos atrás. Ele falou, pastor, já me arrancaram quase tudo, o senhor ainda vai querer tirar isso também? Eu falei, cara, você não deve ter entendido o evangelho. Porque se para você está sendo esse sofrimento de estão tirando tudo que me dá alegria, eu acho que você não descobriu ainda quem é o Senhor Jesus. A pergunta, querido, é,
Você de fato tem trazido para a sua vida os asmos da sinceridade, os asmos da verdade, essa decisão de se livrar do fermento. Ou talvez mesmo você diga, não, pastor, meu problema não é o fermento, mas eu quero te perguntar, você está compartilhando o cordeiro? Você está tocando a família? Você está tocando os vizinhos? Talvez seja a hora de você olhar para dentro de você mesmo e se perguntar onde você está em relação a algumas coisas. Eu quero que você possa orar nessa hora enquanto examina o seu coração. Eu também quero me dirigir a pessoas que estão aqui e ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Não tomaram uma decisão de fato, abraçar, tomar posse da salvação que Deus lhe oferece, de pertencer de fato a Jesus. Não basta apenas você saber que o sangue de Jesus um dia foi derramado na cruz. Assim como essa turma tinha que pegar o sangue e colocar na sua casa, dizendo, isso é meu, eu tomo posse para mim. Você também precisa fazer isso para a sua vida. E na verdade, antes de terminarmos, eu não quero fazer isso sem dar a você que está aqui, talvez pela primeira vez, a você que está aqui já há um tempo, vindo aos cultos, a oportunidade de tomar o que eu classificaria, sem sombra de dúvida, como a decisão mais importante da sua vida. Que é de entregar a sua vida a Jesus, que é de decidir crer, que é de dizer, eu vou me apropriar disso que Ele fez por mim. Não basta saber que Ele morreu por você. Você precisa aplicar fé não só nessa substituição, é uma identificação de Jesus com você. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Se você voltasse numa máquina do tempo, você não ia achar Paulo pregado na mesma cruz, mas ele está falando de uma identificação. Se Ele tomou o meu lugar, quando Ele foi crucificado, eu fui. Quando Ele morreu, eu morri. Mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei. A Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus e se assentou à direita de Deus. Mas Paulo escreve aos Efésios e diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar, é a nossa posição nele. A fé, ela se identifica, apropria e diz, então todos esses benefícios são meus. Mas ela não envolve só a decisão de aceitar escapar do juízo que está passando. Porque se alguém, mesmo tendo escapado do anjo da morte, depois trouxesse fermento, Deus diz, vai ser eliminado, vai ser morto. O eliminado ali, irmão, não era exílio, ser mandado embora, era ser morto. Alguns que às vezes abraçam naquele medo e desespero, para não ir para o inferno, ou a coisa está muito apertada para o meu lado, eu corro para lá. Mas isso não é só a decisão que ele de escapar do juízo. É uma decisão de dizer, eu vou de fato caminhar com Cristo, como eu devo andar. Talvez você esteja aqui hoje, mas está desviado, afastado do Senhor Jesus. Talvez você não esteja da igreja. Tem muita gente que continua dentro da igreja, mas está vivendo no mundo, enfiado no pecado. Ou simplesmente, ainda que não tenha voltado a ser aquilo que foi antes da conversão, você sabe que você está desligado de Deus. E eu quero te dar a oportunidade, se esse for o seu caso, de correr de volta para Jesus, de se reconciliar com Ele. A gente não quer terminar essa reunião sem dar essa oportunidade. E eu quero perguntar, eu quero que você se identifique. Se você quiser tomar essa decisão hoje, eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Porque Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Na hora de morrer por você, Jesus o fez em público, pagou um mico. Foi zombado, humilhado, escarnecido, mas fez isso por amor. Mas ele diz, na hora que você vai me aceitar, eu também quero que seja um ato público. Então essa é a razão. Outro dia alguém falou, pastor, não podemos fazer isso só nós dois. Eu falei, não, a gente precisa de mais testemunha. Talvez não precisa ser tanta testemunha, mas nós precisamos de mais testemunhas. Eu quero te dar essa oportunidade a alguém aqui hoje, que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso, ou quer se reconciliar com o Senhor. Ninguém vai te julgar por isso, acredite. Esse para nós é um momento de festa. O próprio Jesus diz, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Ele mandou a gente orar para a vontade dele ser feita na terra como é no céu. Se lá ele quer que tenha festa, então aqui tem que ter festa também. Esse é um momento que nos alegra. Alguém quer tomar essa decisão? Levante sua mão. Eu quero ver se você quer tomar essa decisão hoje.